Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus agindo aqui. Meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz no fim do túnel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, através da página do programa Encontro com Deus, e a todos os ouvintes da Web Rádio Ativa Comunicações, a nossa saudação fraterna. Hoje quem está aqui para rezar conosco é a Cidinha. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Hoje, quarta-feira, nós vamos unir as nossas às suas intenções. Então, coloque no coração de Jesus e no colo de Nossa Senhora os pedidos ou agradecimentos que você traz no seu coração para esse dia de hoje. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus me sustenta. Nós vamos rezar pelas nossas famílias e por todas as famílias que foram atingidas por esta pandemia. Pela recuperação da saúde da Dona Maria Barcelos e da Dona Neuza de Souza. Pelos filhos que estão em tratamento médico, pelos filhos especiais, pelos filhos desempregados, pelos filhos dependentes, pelos filhos encarcerados, pelos filhos do coração e aqueles que ainda virão, e pelas mães que têm o desejo de engravidar, pelos filhos que já estão no céu, pela afetividade e controle das emoções dos nossos filhos, pelos filhos prediletos de Nossa Senhora, o Papa Francisco, nosso Bispo Dom Moacir, o nosso pároco Padre Neuci, todos os sacerdotes, diáconos, seminaristas e religiosos, pela recuperação da saúde de Padre Marlon Múcio, por todos os médicos, enfermeiros, funcionários e colaboradores da área da saúde, pelos nossos governantes, pelo fim desta pandemia, pelas intenções, ações e direcionamentos do movimento Mães que Oram pelos Filhos, por todas as pessoas que nos pedem orações e por todos os pedidos que estão chegando aqui neste momento na nossa página. Rezemos juntos a oração à nossa padroeira, Nossa Senhora de La Salete. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede, se depois de tanto terdes feito por vossos filhos,
podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei o nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abra o meu coração e deixe o Espírito Santo entrar. Peço para ele mudar toda a minha situação. Mistérios gozosos, nós meditamos todas as segundas-feiras e aos sábados. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Bastou um simples convite de Deus para Maria aceitar esse chamado. Nós, mães, renovamos este chamado de Deus a cada dia, pois fomos convidadas a dizer sim quando ficamos grávidas. Ó Senhor, envie também o arcanjo Gabriel aos nossos filhos, anunciando uma vida nova, e que eles aceitem o convite para conhecer a salvação e enfrentar as dificuldades junto de suas mãos. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus, mantenha meus filhos de pé.
Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação, a criança pulou de alegria em seu ventre. Maria nos deixa esse exemplo de solidariedade para com as outras mães, principalmente aquelas que, por algum motivo, não têm consigo filho. Suplicamos a Maria que visite nossos filhos e os filhos de tantas mães que não podem cuidar deles, que eles se sintam felizes com sua visita e passem a amá-la como Jesus a amou. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. Na hospedaria não havia lugar. Jesus nasceu na simplicidade. Jesus nasceu na simplicidade e na humildade. Às vezes, nós não enxergamos a verdadeira riqueza que deve ser dada aos nossos filhos, a riqueza do amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Nós te pedimos, Maria, que prepare os corações de nossos filhos, para que eles aceitem receber seu Filho Jesus como hóspede. Que Jesus nasça todos os dias em seus corações e em cada momento de suas vidas. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus ao templo. Levaram Jesus a Jerusalém e o apresentaram como está escrito. O menino que Maria e José levam com emoção ao templo é o Verbo encarnado, o Redentor do homem e da história. Portanto, somos convidadas a entrar com nossos filhos no templo e consagrá-los a Nossa Senhora. Mãe, pegue nossos filhos em seu colo e os apresente a Jesus, para que eles o reconheçam como o único Salvador. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quinto mistério, a perda e o encontro de Jesus. Após 3 dias, encontraram-no no templo entre os doutores que o admiravam.
Jesus, tão jovem, já entendia onde ele deveria estar. Ele partilhava os ensinamentos do Pai. Pedimos sabedoria, ó Deus, para lidar com todas as situações em que encontramos nossos filhos, às vezes meio perdidos em decisões ou em vícios, afastados do amor verdadeiro, que eles encontrem a Ti, Senhor. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Mistérios dolorosos, nós meditamos todas as terças e sextas-feiras. Primeiro mistério, agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sabia que havia chegado o momento, a hora de sua morte. Às vezes, é difícil fazer a vontade do Pai. Quais são os nossos cálices? Senhor Jesus, esteja junto de nossos filhos, nas suas angústias, tristezas, sentimentos de abandono e solidão, para que eles não vacilem, nem percam a fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Segundo mistério, a flagelação de Jesus. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Ele foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. Tudo suportou por amor. Senhor Jesus, alivie, console e traga paz aos corações desses filhos que lhe entregamos e por cujos pecados da carne pedimos perdão. Pelo teu sangue precioso, liberta-os, Senhor. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Foi flagelado, tomado por Pilatos, foi coroado de espinhos. Nosso rei foi coroado e zombado pelos soldados. O seu silêncio tem tanto a nos ensinar e nós ainda temos muito a aprender. Senhor, a coroa da justiça também está reservada
àqueles que esperam com amor sua aparição. Segundo nos diz São Paulo a Timóteo, não permita que nossos filhos não a tenham. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quarto mistério, Jesus carrega a cruz para o Calvário. Levando sua própria cruz, seguia para o Calvário, onde foi crucificado. Jesus carregou sua cruz, assumiu sua responsabilidade, sua missão e não desistiu. Assim, enquanto estivermos de joelhos, nossos filhos estarão de pé. Ó Deus, tantas são as cruzes de mães por causa de seus filhos. Suplicamos-te que as fortaleças para que não desistam e sigam confiantes e fortes na missão a elas confiadas. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quinto mistério, crucificação, sofrimento e morte de Jesus. Em alto brado, Jesus se entregou. A morte de Jesus na cruz é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Que não tenhamos medo da morte que gera a vida. Amado Senhor, te louvamos por todo o amor derramado pela humanidade. Assim, ensina-nos a amar até o fim, a nos doar totalmente, assumindo nossas responsabilidades. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Mistérios gloriosos, nós meditamos todas as quartas-feiras e aos domingos. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Não tenhas medo, não tenhas medo, ele ressuscitou. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Nós, mães, temos que crer nessa certeza, na vida após a morte. Ó Pai, assim como não deixaste teu Filho Jesus desamparado na morte, ressuscite também os filhos mortos e dê nova vida aos vivos que vivem como mortos. Quero de joelhos ver meus filhos de pé.
Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. De tudo isso sois testemunhas. Estarei convosco até o fim. Jesus retorna à vida plena através de seu corpo e espírito transfigurados. Senhor, ao retornar ao céu, fostes preparar um lugar para nós. Por isso vos pedimos que prepareis também um lugar em vossa casa para nossos filhos. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Apareceram-lhes línguas de fogo que pousaram em cada um. Estavam todos reunidos em oração quando o Espírito Santo veio. Também Maria estava presente. Assim como Maria, nós mães temos que nos reunir para pedir a vinda do Espírito. Vem, ó Espírito Santo, dê-nos vossos dons, batizando-nos com vossa graça. Socorra também nossos filhos, conduzindo-os pelo caminho eterno. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Imaculada, foi elevada de corpo e alma aos céus. Nossa Senhora foi elevada aos céus e eternizada para sempre em nossas orações. Como Maria assunta ao céu, nós, mães, precisamos ensinar a importância da devoção mariana aos nossos filhos. Senhora nossa Mãe, pedimos sua intercessão. Leve nossos filhos em seu colo, para que conheçam a face de Deus Pai. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora no céu. Surgiu no céu um grande sinal.
uma mulher revestida do sol, coroada de estrelas. Somos chamadas a contemplar Maria, coroada com todos os méritos, Rainha da humanidade. Ó Maria, ajuda-nos a coroar nossos filhos com os méritos de filhos seus, com todo o amor que eles merecem. Caminhe com eles, mãezinha, e passe à frente de todos os seus caminhos. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Mistérios luminosos, nós meditamos todas as quintas-feiras. No primeiro mistério, o batismo de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, eis que o céu se abriu e o santo nasceu. E do céu baixou uma voz: Eis o meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. O batismo para nossos filhos é a inserção deles no cristianismo, é a marca divina. Senhor, nós te pedimos a graça da renovação da promessa do batismo para nossos filhos. Que o Senhor conceda a eles um coração limpo e um espírito novo, um verdadeiro mergulho na santidade de Deus. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Segundo mistério, a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. Eles já não têm vinho, e Jesus disse: Minha hora ainda não chegou. Na realidade, a hora ainda não havia chegado. Entretanto, uma menção discreta da mãe leva Jesus a antecipar seus milagres. Nossa Senhora, peça ao seu Filho Jesus o milagre para nossos filhos, e que nunca falte para eles o vinho da alegria e do amor. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Terceiro mistério, o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, disse Jesus, pregando o evangelho. Toda mãe cristã quer para o seu filho a conversão ao evangelho de Jesus Cristo. E isso, para muitas, é a parte mais difícil da educação na família. Ó Senhor Jesus,
que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, conceda aos nossos filhos acolher a palavra e professar a fé, para louvor e glória de Deus Pai. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quarto mistério, a transfiguração de Jesus. Seu rosto brilhou como o sol, reluziram as suas vestes. Ao se transfigurar, Jesus fortaleceu nossa esperança sobre a vida eterna. Senhor, cremos nessa vida nova, por isso pedimos que transfigure a vida dos nossos filhos e nos dê perseverança na oração, para que jamais desistamos de mostrar aos nossos filhos a vossa face misericordiosa. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Tomai e comei o meu corpo, bebei todos vós, este é o meu sangue. Que mais poderia nos ter dado Jesus? Além do seu corpo, ele nos deu o sangue da nova aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Eterno Pai, pelo corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, vos pedimos por nossos filhos, perdoe-os, pois muitos ainda não conhecem esse verdadeiro alimento, que por esta comunhão sejamos fortificadas para sustentá-los. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. E nesta Salve Rainha, nós vamos consagrar as nossas famílias a Nossa Senhora. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria,
rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos, neste momento, proclamar nas nossas vidas, na vida de nossos filhos e de nossa família, a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Os meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. A minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. A Igreja Católica é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. O movimento de mães é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. O nosso Brasil é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso muito obrigada a todos que participaram desse momento de oração. E continue conosco enquanto nós nos preparamos aqui para a celebração da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que não crê, ele ressuscitou e vivo está. Não quis os bens, não quis as honras, eu só quis você. Quero te lembrar que não está sozinho, que eu sou tua. Que eu sou teu. É tocar em ti no colo de mãe. É tocar em ti da tua atenção. É tocar em ti do teu